A origem, a etimologia da palavra escola é tempo livre, né, o ócio. E, de repente, a escola da cidade, que é a escola da cidade, faz um seminário que é o tempo livre na cidade. E a escola, talvez com isso, tenha chegado numa reflexão sobre sua própria essência, né, que as nossas escolas têm cada vez se dedicado menos ao tempo livre. Cada vez elas são mais funcionalizadas, cada vez elas eliminam a possibilidade do ócio. E eu acho que essa escola é, portanto, um lugar privilegiado nesse sentido de constituir uma comunidade que vai muito além das obrigações e das funcionalidades que vão tomando conta, ocupando e colonizando o nosso tempo. Bom, e a partir dessa ideia do tempo livre, eu gostaria de propor assim, uma reflexão sobre o tema. Se a escola é ou deveria ser, sobretudo, esse espaço do tempo livre, que cidades e que arquiteturas corresponderiam a essa vida do tempo livre? A uma vida escolar, não a vida escolar no sentido da escola-instituição, mas dessa vida que permita distender um pouco a ideia do tempo livre e chegar numa ideia da vida livre, né? Não só do tempo livre, mas da constituição de domínios de liberdade. E eu coloco essa reflexão um pouco porque o Lefebvre, o Henri Lefebvre, ele aponta isso de uma maneira que eu acho muito perspicaz, que a arquitetura é exatamente o oposto disso. A arquitetura é um trabalho de coerção, de restrição de liberdades, permanentemente. Então, eu fico pensando assim, como que a gente poderia reverter o que a arquitetura é na sua essência para que ela possa se encontrar com esse desejo da liberdade. Porque, basicamente, quando a gente vai analisar as formalizações tradicionais da arquitetura, a gente vai ver que elas são sempre uma restrição à liberdade, né? Elas, principalmente na origem da arquitetura, os fortes, os castelos, as muralhas, as barreiras, que pressupunham a criação de domínios seguros, e continuam criando isso na cidade contemporânea cada vez mais a gente tem espaços que são espaços de segregação, né? E é impressionante quanto a arquitetura ela sempre é esse meio de promoção dessa coerção. E hoje ainda a gente vai ver que, por exemplo, os presídios, os conventos e as escolas, aquelas tradicionais nas quais a gente estudava, são sempre organizações panópticas, de controle, de organização precisa do cotidiano, ou seja, não há margem para a liberdade. E aí, eu acho que talvez a grande beleza desse seminário e a grande beleza que a escola propicia é que a gente pode começar a discutir onde que a gente pode abrir essas margens desses instrumentos, que são, em princípio, instrumentos de coerção e de restrição da liberdade, para ampliar as margens para uma experiência criativa da cidade, uma experiência criativa da arquitetura. Bom, a gente podia pensar, então, portanto, que bastaria derrubar os muros, né? E talvez seja um caminho, um primeiro, né? Derrubar os muros para construir espaços de liberdade. Contudo, acho que é um aspecto menos visível da capacidade de cerceamento da liberdade da arquitetura, que é muito mais silenciosa, assim, um cerceamento muito mais silencioso das liberdades, que é a pré-determinação funcional e simbólica das suas estruturas, né? Nesse sentido, o funcionalismo, que ele não se restringe só à arquitetura, o funcionalismo hoje é uma coisa presente na vida, de modo geral, e ele não se restringe à arquitetura moderna também, ele começa lá, talvez no Renascimento, praticamente. Ele adquirir um papel central na eliminação dessas margens de indeterminação. Acho essa palavra muito importante, que permitiriam alguma abertura à apropriação. Eu entendo a apropriação no sentido que o Lefebvre coloca, a apropriação como um fazer. Eu acho que a apropriação, acho que um pouco do que o Luiz falou, né, essa ideia, você tem um espaço público, mas é preciso se apropriar dele de alguma maneira para que a vida possa colonizar esse espaço. A apropriação como um fazer, você vai lá e faz o cinema naquele lugar. Eu acho que essa ideia da apropriação, ela vai de encontro, ela conflita
com um raciocínio funcionalista que tenta determinar tudo da vida o tempo todo e que a arquitetura acaba se rendendo a isso, e cada vez mais se rendendo a isso. Então, quando a gente fala de uma arquitetura da liberdade, é exatamente o oposto de uma arquitetura do entretenimento, né? Aquela do shopping center ou do parque de diversões, em que tudo está mais ou menos programado, né? E talvez seja o caso de instituir margens muito mais abertas e instituir essa indeterminação propriamente para que as pessoas possam se apropriar nesse sentido mais amplo que o Lefebvre coloca. E, portanto, o Lefebvre trata disso num texto que eu acho muito legal, que é o Towards an Architecture of Enjoyment, por uma arquitetura do prazer, que é um texto que ele escreveu há muitos anos, mas que ficou guardado e só ano passado veio a público, né, foi publicado, e que é talvez o único texto dele que integralmente dedicado à arquitetura, no qual ele se coloca quase como uma oposição ao livro clássico do Le Corbusier, Por uma Arquitetura, né, em que ele defende que é preciso romper com essa lógica do funcional, né, do determinado, e que a arquitetura precisa ampliar essa margem de abertura, nem como a representação do poder, nem como discurso, mas como um suporte para a vida cotidiana. Eu acho esse raciocínio do Lefebvre muito legal. Quando ele defende a ideia da apropriação, a apropriação acho que é da ordem do imprevisível, né? Então ela não é suscetível de ser planejada. E nesse sentido, quando eu tenho uma coisa que eu discuti um pouco na tese, que é a arquitetura moderna brasileira tem uma certa qualidade de construir alguns espaços indeterminados, que até o Flávio Mota chamava de espaços significativos sem nome, né? Esses espaços eu chamo na minha tese de efeito colateral da arquitetura moderna brasileira. E até uma parte da banca achou muito ruim esse termo, porque parecia sugerir que os arquitetos estavam ingenuamente trabalhando sobre as coisas, mas, na verdade, é porque a apropriação é, por princípio, não suscetível de ser planejada. Ela é colateral por princípio, né? Porque, se ela for planejada, ela já é uma coerção, né? Você não vai projetar a liberdade. A liberdade tem que ser dada para que as pessoas possam, de fato, se apropriar, e, às vezes, se apropriar de uma maneira que não é esperada pelos arquitetos, como alguns exemplos que até eu trouxe aqui. Bom, eu acho que essa ideia da abertura, que tem a ver com a apropriação, ela pressupõe que a arquitetura tem que reduzir a sua presença, ou pelo menos o trabalho do arquiteto tem que parar antes, né? Não pode chegar à determinação de todos os detalhes para que haja essa margem, para que essa apropriação entendida como um fazer possa acontecer. E também exige que a gente pense que a arquitetura seja uma construção diacrônica, não seja um momento congelado no tempo que o arquiteto vem, projeta e vai embora e o edifício está pronto e intocável, né? É preciso pensar que esse edifício pode se transformar no tempo e pode receber contribuições ao longo da sua vida. E isso talvez seja até uma forma de pensar que a arquitetura pode resistir à obsolescência e a essa lógica de substituição permanente, que é a mesma que faz com que os nossos tempos livres sejam colonizados por uma série de coisas relacionadas ao consumo e que pouco de liberdade oferece. Bom, eu acho que essa ideia talvez fique mais clara, né, se a gente compreender o raciocínio que está por trás. Como é que eu passo? Aqui. Bom, a ideia da escolé, né, que é a definição dos gregos, mas essa ideia da apropriação e dessa indeterminação, ela fica mais clara. Eu trouxe alguns exemplos que, na verdade, são exemplos que nos inspiram, assim, esses primeiros projetos, que eu acho que ajudam a falar sobre algumas coisas que a gente deseja e que são muito diferentes e estão muito além do que a gente tem conseguido fazer, é claro. Mas depois eu vou mostrar algumas coisas que a gente tem conseguido fazer também. Mas essa proposta do Corbusier, que é uma proposta utópica, né? E você falou tanto das utopias, que é importante resgatar um sentido que as utopias talvez permitam fazer avançar algumas coisas. O Corbusier fez essa proposta para cidades, paisagens tão díspares como Rio de Janeiro, São Paulo, Alger, Buenos Aires e Montevidéu. E é uma ideia belíssima, porque ela traz um edifício que preservaria ali todo o tecido urbano original, instituiria uma grande edificação, que é, por princípio, uma infraestrutura, porque tinha sobre ela uma avenida para automóveis, na época, que era um equipamento talvez muito mais escasso, raro na cidade do que hoje, e redesenhava a paisagem, né? Há uma relação muito forte do desenho da arquitetura com o desenho da paisagem. E a ideia que eu acho mais potente desse edifício, concebido em 1929, é o fato de que ele é uma infraestrutura aberta e incompleta, permanentemente em transformação. Porque o que ele concebia? Ele concebia as lajes como solos artificiais, concebia todos os elementos infraestruturais, no sentido
literal da palavra, da infraestrutura urbana e também da infraestrutura predial, e permitia que cada indivíduo pudesse construir a sua própria moradia dentro dessa estrutura. E, portanto, é uma estrutura cuja forma nunca é final, ela é sempre transformada pela ação individual. Há, portanto, uma síntese entre um esforço que é da ordem do coletivo, que é mediada pelo arquiteto, e um outro esforço que é somado a isso e se modifica permanentemente, que é da ordem do indivíduo. Esse talvez constitua uma ilustração muito interessante do que a gente pode entender por apropriação. Outro exemplo mais óbvio, que vocês conhecem tão bem, é o Ibirapuera. Eu acho impressionante como foi possível construir um edifício de 28 mil metros quadrados sem função. Eu fico pensando hoje, num contexto técnico, burocrático das nossas instituições e das nossas políticas, se algum governante ou se algum diretor de instituição admitiria uma proposta de um projeto com uma construção dessa escala, sem nenhuma justificativa razoável, sob o ponto de vista meramente funcional, que é o que geralmente comanda todas as decisões nessas instâncias. É o que é mais fácil de justificar, é fácil dizer, vai funcionar não sei quantas coisas aí, mas se não funcionar nada, e aí, não pode fazer? E isso o Milton fala isso, eu aprendi isso com ele, talvez seja a infraestrutura por excelência do parque, a Marquise, porque ela é a estrutura do território, ela tem um tipo de apropriação de diversas temporalidades. Tem a apropriação do pessoal da bicicleta, a apropriação dos skatistas, tem a apropriação dos ambulantes e tem a grilagem da Marquise, que a Lina Vobart fez, num determinado momento, que ela já tinha feito a exposição da Bahia, e que vários colegas arquitetos abominam, dizem que aquilo é absurdo, que deveria tirar e tal, mas que a própria Lina tem uma frase que eu acho muito bonita sobre isso e que explica também bem a ideia da apropriação. Ela dizia o seguinte sobre isso, é a palavra dela aqui. No Ibirapuera, o espaço que ocupa hoje o MAN é um espaço meio sagrado. Em 1959, montamos ali a Exposição Bahia. Quero dizer que o terreiro já tem uma história, apesar de que, se eu fosse o projetista da Marquise, isso é, Oscar Niemeyer, já teria pedido a demolição de tudo aquilo. Mas a vivência popular é como o caminho natural que destroniza, modificado pela realidade, o projeto da prancheta. Acho muito bonito essa outra visão que a Lina coloca, que pressupõe que o edifício tem uma vida própria. O Rafael Moneu fala um pouco sobre isso, da solidão dos edifícios, que, uma vez feitos, eles já não pertencem mais aos arquitetos. E eles vivem na sua solidão. E eu acho muito interessante que o edifício possa comportar, inclusive, uma apropriação dessa escala e com essa permanência, que um dia pode desaparecer e pode surgir outra. E talvez isso, nesse sentido da apropriação, torna aquela infraestrutura muito mais viva e muito mais interessante do que se ela fosse sempre só, única e exclusivamente, uma sombra. É a mesma Lina que fez o MASP, que a gente visitou hoje, que também não precisa de imagens, mas essa imagem eu acho muito bonita, que ela permite essas apropriações que vão da feira ao circo, daquela experiência bucólica do Boulevard até a multidão que sempre se expande ali, que tem uma relação muito forte, que não é só o vão. A gente hoje estava lá com o Martim visitando o museu, e é o vão, mas é o vazio da vista e é o parque do outro lado. Então é uma expansão da paisagem que é muito importante e que se constitui como espaço público por causa da sua escala. Essa altura de 8 metros do vão, esse vão não seria o mesmo se tivesse 3 metros ou 4 de pé direito. Então, é um espaço que se urbaniza. Essa ideia de que o edifício pode se urbanizar e adquirir uma certa relação que é mais radical com a cidade é uma das preocupações que a gente tem buscado nos projetos. E a Lina, em algum momento, ela fala que o John Cage, quando visitou esse espaço, ficou andando de um lado para o outro, levantou os braços e disse: é a arquitetura da liberdade. Eu acho muito legal isso, num contexto em que a gente está aqui discutindo o tempo livre, como que a gente pode pensar o que é isso, essa arquitetura da liberdade. Sendo que a arquitetura é, por princípio, um trabalho que promove a restrição das liberdades. Então, como que a gente pode mudar esse entendimento? E um último, talvez a obra que eu acho mais importante da arquitetura brasileira, isso é uma opinião muito pessoal, é a plataforma rodoviária de Brasília, que é algo que é impossível dizer se é um edifício,
se é uma paisagem, se é uma topografia modificada, se é uma infraestrutura urbana, né? E é, ao mesmo tempo, um pouco de cada coisa. A plataforma projetada pelo Lúcio Costa, eu acho assim, o edifício mais importante de Brasília, ou como diriam talvez os colombianos, né, de Medellín, que dizem que quem me falou isso foi o Camilo Restrepo, né? É a obra mais importante da arquitetura brasileira e uma das mais importantes de Brasília, né? Porque Brasília realmente tem outras que são muito mais fotografadas, muito mais divulgadas, conhecidas, muito importantes, mas que são talvez mais conhecidas porque são mais icônicas, né? São mais fáceis de fotografar. E essa é uma obra que desaparece na paisagem porque foi feita para isso. E ao desaparecer na paisagem, mas ao mesmo tempo instituir uma sombra enorme e estabelecer uma articulação territorial, que é a síntese da própria ideia da cidade. A cidade são dois eixos, e isso é justamente o cruzamento dos eixos. E nessa sombra colocar um lugar que é a centralidade mais importante, porque é a troca do transporte, e ao mesmo tempo a relação com os espaços de comércio da cidade, cria aí um próprio sentido de edifício urbano, assim, um edifício que é uma infraestrutura urbana, ele está urbanizado. Assim. É muito difícil dizer que ele é um edifício como um objeto que se coloca contra a paisagem. E o Lúcio Costa, um pouco sobre essa ideia do efeito colateral, eu acho bonito que ele um dia, numa visita à plataforma, ele, em 1984, deu uma entrevista e dizendo que aquele lugar era uma espécie de ponto de convergência da população como um nó que criava esse foco de urbanidade e diversidade. Ele dizia o seguinte: isso é tudo muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade e estão ali legitimamente. É o Brasil. E eu fiquei orgulhoso disso, fiquei satisfeito. É isso. Eles estão com a razão, eu que estava errado. Eu acho muito legal isso, porque assim, é a obra mais importante, talvez tenha sido o arquiteto mais consciente de todos os arquitetos brasileiros, e ele reconhece que a apropriação está além da capacidade de planejamento do arquiteto, e é justamente essa possibilidade de abertura que gera um espaço de liberdade de fato, né? Bom, esses são exemplos, assim, poderia falar vários outros, assim, mas são esses alguns exemplos que inspiram a gente nas discussões da arquitetura, no momento em que a gente vai começar a fazer. Naturalmente, o que a gente tem feito vai muito aquém disso, né? Então, essa ressalva acho fundamental para entrar então na segunda parte, que é um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo em Belo Horizonte. São as imagens da plataforma, num filme, naquele documentário Conterrâneos Velhos de Guerra, em que a gente vê o quanto esse lugar é um lugar que vai além da arquitetura, né? As manifestações, conflitos acontecem ali. Na época do Tarifa Zero, o lugar em Brasília que tinha maior vitalidade das manifestações era a plataforma, quer dizer, é um lugar que condensa um certo sentido de lugar público e urbano que é muito interessante, assim, muito diferente daquilo que o próprio arquiteto imaginava. Bom, estou mudando radicalmente de assunto, né? Como o Ciro tinha sugerido, que a gente tentasse apresentar algumas coisas que a gente tem feito em Belo Horizonte. Nosso escritório está trabalhando desde 1997, somos 5 sócios, e eu acho que para falar um pouco do nosso trabalho é importante falar um pouco sobre a cidade. Belo Horizonte foi a primeira cidade planejada do Brasil, com essa malha regular, essa retícula que constituía originalmente o plano chamado de área urbana, esse é amarelo, e o bege que está em volta foi projetado como área suburbana. E isso aqui é um pouco o que é hoje construída. E nesse contexto, nessa grelha aí, bastante regular, tem um lugar especificamente que a gente vem trabalhando, que é a Praça da Liberdade, um nome até simpático para a nossa discussão, né, que era talvez o lugar mais importante do plano, na medida em que essa cidade foi feita para transferir o poder estadual de Ouro Preto para uma nova capital. E era ali que se implantavam os principais edifícios do poder estadual, né, o Palácio e as secretarias. Esse é um lugar que é o oposto do que o Luiz falou, né? Você foi para as quebradas, esse aqui é exatamente o oposto máximo das quebradas, porque é um lugar muito privilegiado, talvez o lugar simbolicamente mais importante da cidade, e que tem uma certa síntese do que se fez de arquitetura na cidade, dessas construções neoclássicas originais, o próprio paisagismo neoclássico, e com obras do Oscar Niemeyer, esse edifício, que é um edifício muito
delicado e bonito, residencial, né, um edifício pós-moderno, feito pelos arquitetos, pelo Ello Maia e pelo Silvio de Podestá, nos anos 80, algumas obras recentes, como a intervenção nessa secretaria, que tem esse anexo de cor vermelha, foi feito pelo Paulo Mendes da Rocha, e é também o lugar da festa, né? Aqui eu acho legal lembrar do Lefebvre, de novo, ele falava que a cidade é o lugar do excedente e da festa. Né? Então, é um pouco o sentido de tornar público, de fato, os lugares, né? Assim, da gente pensar que o lugar público é esse lugar de todos e que ele precisa abrigar a festa. E a festa tem essa festa que é ali a festa de Natal, mas também tem algumas manifestações de cultura, na medida em que esses prédios vêm sendo transformados em equipamentos culturais. E os grandes eventos, as passeatas acontecem sempre ali. Nesse contexto, quando o governo do Estado resolveu transformar esses edifícios em centros de cultura, a gente teve a oportunidade de trabalhar aí fazendo um projeto meio quase invisível, assim, que era uma intervenção nas calçadas do entorno de todos os prédios. Tentando... A primeira questão era imediata, funcional, né, assim, de requalificar as calçadas, adequar a acessibilidade, fazer todas as conveniências necessárias para que aquilo ficasse mais adequado. Mas a gente tinha um princípio aqui, esse é o perímetro de intervenção. Esse perímetro é exatamente o entorno dos prédios, seguindo a praça propriamente dita e as ruas. A praça não era um objeto de intervenção, né? Mas o que era objeto de intervenção eram lugares como esse, assim, uma lateral de um prédio que tinha um estacionamento privativo, esse muro feito numa época muito diferente da época da construção do prédio, e que a gente propôs eliminar os muros, né? Essa primeira ideia de reforçar o sentido público de alguns lugares e criar pequenos recintos que pudessem ativar esses lugares um tanto residuais no entorno da praça, né, em oposição ao que a praça já é, assim, que é uma praça muito viva. Esse é um outro recinto que recentemente se instalou esse elevador do projeto do Paulo Mendes da Rocha e que constitui uma passagem entre dois prédios, né, um afastamento maior no outro prédio, ou essa área, que era uma área residual totalmente pavimentada, que a gente criou também um recinto. E talvez o lugar que tenha mais interesse nesse conjunto é esse quarteirão, que era um quarteirão de estacionamento, em que já havia a necessidade de se criar ali um espaço de transição para entrar no principal centro cultural que estava sendo implantado ali, que agora já está funcionando, que era o Centro Cultural Banco do Brasil, o CCBB, no prédio ao lado desse edifício do Niemeyer. E desse uso aí dos automóveis, a primeira premissa era tirar os automóveis e instituir aí um recinto que pudesse ter o mínimo de arquitetura. Então, essa era uma questão que a gente sempre tem tentado fazer desaparecer a intervenção. Esse projeto eu só consigo explicar sempre mostrando as fotos do que tinha antes, porque se eu mostro a foto como ele está hoje, você fala, cadê o projeto? Vocês não fizeram nada aí, né? E é um pouco o sentido que a gente tem buscado sempre que a gente intervém no espaço público. Assim, quanto mais desaparece o projeto, melhor fica. Assim, né? Porque ele gera uma certa abertura que evita predeterminar determinados usos e as apropriações. Então, nesse local, o que a gente fez, tinha uma pequena variação na topografia, e a gente já tinha essa pedra definida do piso, que era a pedra que já existia lá. E era um lugar tombado, e a gente achava que deveria continuar como estava. E a gente redesenhou a topografia só, né? Criou umas ondulações que geram desníveis mais ou menos da altura de um banco, e, com isso, um recinto que evita essa funcionalização do banquinho, né, do lugar do skate, do lugar do tabuleiro de dama, que sempre gera espaços funcionalizados e abandonados, e cria um suporte que é bastante provocativo. Assim, tem gente que senta lá no desnível, a criançada adora, com playground é uma maravilha, que as crianças vêm e ficam correndo ali, e os ciclistas e, às vezes, os skatistas também comparecem. E foi legal fazer isso, porque teve um momento em que o pessoal do Centro Cultural Banco do Brasil, porque um ciclista passou ali em velocidade mais alta e trombou num senhor que estava passando embaixo, eles ficaram indignados, dizendo que era um absurdo esse projeto, que tinha que demolir isso, que isso aí não fazia sentido. E aí a gente ficou bastante alegre com essa reação, porque se há conflito, é porque há uso, né? E o espaço público, por princípio, vai ter conflito. Assim, não é impossível um espaço público em que as coisas não vão... em que esses usuários tão distintos vão ficar lá fazendo uma festa irmanamente, sem nenhum conflito,
e sem o conflito da instituição com o usuário informal, e sem o conflito da feira, que às vezes tem um ambulante que usa o degrau ali para colocar a coisa dele, e por aí vai. Então, é um pouco um sentido de uma certa indeterminação, que as pessoas às vezes nem entendem muito o que é isso. Assim, né? E a gente, no projeto, chamou de bancos, porque se a gente falasse qualquer coisa, eles falaram que ia ter um guarda-corpo ali, porque essa onda era perigosa para alguém passar. Então, não, são os bancos da praça. E funcionou, assim, ou tem funcionado por enquanto. Bom, outro projeto nesse mesmo contexto, que a gente acabou de entregar, que talvez até nem seja realizado, foi esse que a gente fez para o Inhotim Escola, que depois virou o Oi Futuro, em 2 casarões do conjunto. Né? São 2 casarões que estão nessa parte um pouco distante aqui da praça principal, na virada da Avenida Cristóvão Colombo. Mas o que é mais interessante é que são 2 casas feitas para... São casas mesmo, né? Feitas no início da formação da cidade e, portanto, que nunca tiveram durante muito tempo a função pública como secretaria, mas que a sua articulação espacial é absolutamente autônoma uma em relação à outra. Né? Ainda era muito difícil, então, constituir um todo a partir de 2 partes absolutamente desconexas. E uma questão central desse projeto era como transformar ou reverter 2 edifícios de uso privado num equipamento público de fato. Assim. E, portanto, a questão central era de como instituir nesse conjunto, que eram espaços emparedados, um tipo de relação mais orgânica, não gosto muito da palavra orgânica, mas assim, mais efetiva com a cidade. Né? E daí o que nós propusemos foi uma articulação que está fora do edifício, né? Que se faz através de um percurso público que permite vir andando na avenida, atravessar o edifício, sair do outro lado, sem necessariamente entrar nas casas e, ao mesmo tempo, promover nesse nível inferior, que é um nível de subsolo em relação às casas, toda a articulação dos acessos àquelas 2 casas e, ao redor desse eixo, colocar os equipamentos de maior escala, um grande espaço expositivo, uma loja, um auditório, um foyer, de modo a preservar ao máximo possível a conformação original das 2 casas, que são casas, sob o ponto de vista histórico, muito importantes. Esse projeto, de certo modo, também tenta instituir e redesenhar o espaço aberto, remanescente, como espaço público. Então, o que era antes um espaço meio residual e recortado entre os prédios, passa a ser uma praça elevada na altura da cota das árvores, que coloca numa outra cota, né, um espaço que tenha o potencial de abrigar alguns usos que as edificações, por serem muito compartimentadas, não oferecem. E, de certo modo, a intervenção bastante delicada quase não aparece ali atrás, preservando um pouco a importância simbólica dos 2 edifícios e, ao mesmo tempo, se oferecendo mais como um sentido de uma infraestrutura urbana que permite uma passagem do que propriamente como um edifício, entendido de maneira mais literal. Bom, um outro conjunto de projetos que eu trouxe aqui, embora não seja na cidade, né, mas são projetos que têm uma relação com a paisagem e têm uma relação com o tempo livre de uma maneira muito peculiar, que são algumas galerias que a gente fez no Inhotim, que é um centro de arte contemporânea, em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, e que tem, nesse caso, uma série de estratégias que estabelecem uma relação mais aberta e integrada com o território e com a paisagem. Né? E eu acho que são, mesmo estando em um local não urbano, apresentam algumas estratégias que talvez sejam possíveis de serem exploradas em outros contextos. E outra questão que eu acho interessante é que talvez a arte, você falou do cinema, Luiz, né? Mas acho que as artes, de modo geral, têm um potencial de estabelecer outros modos de usufruto do tempo livre que sejam menos mediados, menos determinados. Né? E acho que aqui eu tinha um exemplo disso, na medida em que eles têm um esforço grande, isso é um esforço curatorial, muito mais que arquitetônico, de criar um lugar cuja experiência é mais importante do que o conteúdo objetivo das obras. Assim, né? Se trata muito mais de ter a experiência do lugar, e essa experiência inclui 3 instâncias: a instância da arte, a instância da paisagem e a instância da arquitetura. Né? Então, eu acho isso uma dinâmica muito interessante, porque permite que alguns tipos de arte apareçam aí. Nesse contexto, a gente fez esse projeto para a Galeria do Miguel Rio Branco, que é um artista brasileiro vivo, e o Miguel, inclusive, participou
nos inputs iniciais. Ele tinha até a imagem que o edifício tem, decorre muito de uma imagem que o Miguel tinha de que o edifício devia ser como uma pedra, algo que tivesse uma relação muito mais geológica do que arquitetônica com o lugar. E que esse era o lugar que a gente tinha, que era uma clareira que já existia, com um terreno que já tinha sido modificado. E o que a gente desenvolveu partiu um pouco das conversas com os curadores de tentar criar um espaço que pudesse ser, ao mesmo tempo, adequado para a exposição das obras do Miguel, mas que tivesse um nível de indeterminação e flexibilidade, na medida em que o acervo que o museu tem do artista é maior do que um edifício comportaria. E como ele está vivo e produzindo, e o acervo, portanto, pode crescer, que ele pudesse ter uma primeira montagem que está lá até hoje, há 2, 3 anos, mas que pudesse isso ir sendo modificado à medida que o tempo passasse. E, para isso, a gente fez essa caixa, que é estruturada com até o nível do chão ali daquele pavilhão superior em concreto, e depois com uma gaiola metálica, que, embora seja uma estrutura metálica, é algo absolutamente artesanal, feito no Instituto, pelo serralheiro Gabriel, que é um cara maravilhoso, que montou tudo, cortou as estruturas no local e construiu isso. E, basicamente, é essa estrutura com uma grelha de suporte das chapas que conforma esse espaço de grande escala, que hoje tem uma compartimentação, mas que pode ter outras aí no futuro. E essas chapas foram soldadas, uma a uma, quase como um casco de um barco, né, conformando essa espécie de suporte perene. E a escolha do material não foi gratuita, ela tem tanto uma relação com o trabalho do Miguel, e foi uma discussão com ele assim que a gente chegou a essa escolha, como tem também um desempenho assim interessante em relação à paisagem, na medida em que essa é uma paisagem muito agressiva, está no meio da mata, e ela hoje o prédio já está muito mais escondido ali no meio da mata do que estava nessas fotos. É um material que vai modificando com o tempo um pouco, assim, né, ele não exige uma manutenção. E o que a gente fez, então, é elevando essa caixa, a tentativa de estender um pouco o espaço do parque por debaixo do prédio, né, criando um recinto que é meio aberto, ventilado naturalmente, e que era uma discussão que a gente teve em todos esses projetos com os curadores. As primeiras experiências de arquitetura do Inhotim, elas tinham umas caixas brancas, em que se tinha uma experiência da obra de arte numa caixa neutra, branca, climatizada. Você abria a porta e saía na paisagem exuberante. E a gente entendia que era preciso instituir alguns níveis, algumas gradações entre esses dois extremos. Então, essa ideia de levar o edifício e permitir um passeio por baixo dele era uma das questões, né? E a instituição de outras escalas de espaço dentro que pudessem ter também outras relações, que não fossem só espaços fechados, interiorizados, era outra, que aparece nessa articulação. A primeira ideia dos curadores era sobrepor 2 espaços expositivos, que geraria uma escala aqui, uma altura muito dissonante de todos os edifícios que são pequenos lá. E a gente propôs, então, interiorizar essa sala, redesenhando a topografia e criando esse intervalo, que essa sala fica quase como uma piscina, ali, um aquário, né, que gera uma certa surpresa, porque a gente chega, vê só aquela caixa em aço e, de repente, descobre que embaixo dela tem um espaço expositivo com altura de 7,5 e com uma escala que permite perceber esse volume que passa sobre, né, como uma sombra aí sobre esse espaço. Um segundo projeto, que eu não participei dele, foi o primeiro, talvez, que tenha sido feito no nosso escritório, de maior escala. A Paula chegou a fazer uns outros projetos também como arquiteta no Inhotim, mas ela e o Alexandre fizeram esse centro educativo, que tem uma dupla relação com a nossa discussão aqui, né, que ele é também uma escola, né, é uma escola e que, quando feito, no momento em que o museu estava abrindo ao público, a ideia é que ele pudesse funcionar como um lugar de recepção, principalmente dos grupos de estudantes que vêm aqui. Esse era o lugar, que era um brejo, mas que tinha a ideia de se transformar isso num lago, e o projeto, então, ocupa uma parte da sua área sobre o terreno e uma parte sobre o lago. E cria uma outra coisa que é importante, que é uma ideia, de novo, essa ideia da sombra, mas é uma sombra que é só uma laje que permite uma certa permeabilidade em relação à paisagem. É uma coisa que eu acho que a arquitetura moderna brasileira nos ensina muito, que é uma relação muito mais relaxada entre dentro e fora, né, que o clima permite. Talvez isso seja uma das coisas potentes da arquitetura moderna.
especialmente na relação com uma paisagem natural ou uma paisagem modificada, mas mais próximo do natural como essa. E aí há uma segunda coisa importante nesse projeto, que foi, ao invés de constituir um teto convencional, como a maior parte dos edifícios lá, fazer um teto que é também um espaço, né? Um terraço. Portanto, esse edifício é metade sol e metade sombra, né? E ele está colocado na paisagem de uma maneira ambígua, porque a gente chega numa cota, que é uma cota intermediária, então a gente pode tanto ir para o sol como ir para a sombra, né? Então ele tem uma certa descrição assim, na implantação que reforça um pouco essa ambiguidade e que cria a possibilidade, que foi como foi feito aqui, de instituir no conjunto paisagístico do parque esse tipo de paisagismo aquático, que até então não existia lá, que aparece aí nesse terraço. E aí, ao final, os curadores, quando já pronto o edifício, eles inseriram essa obra da Yayoi Kusama, que é a Narcissus Garden, que ela tinha desenvolvido para a Bienal de Veneza e que talvez tenha sido um fechamento muito interessante, que foi um momento de síntese assim, entre arquitetura, paisagem e arte, de uma maneira não planejada, mas que funcionou muito bem nesse conjunto. Bom, e a última obra que eu selecionei para apresentar, eu acho que também tem a ver com a ideia do tempo livre, muito pela obra de arte que o edifício abriga, que são as Cosmococas, do Hélio Oiticica e do Neville de Almeida, que são quase cinemas, né, para dialogar um pouco com o Luiz, que são experiências que pressupõem uma experiência. Assim, ainda que tenha alguma mediação, é o edifício talvez mais visitado do Instituto. E é o edifício que tem maior demanda de manutenção, né? Porque é muito usado e é o momento em que as pessoas estabelecem uma relação com a obra que não é de fruição passiva, né? Porque tem uma interação efetiva com o espaço. E o que os curadores nos pediram, quando a gente começou a fazer esse projeto, era que seria assim, só uma vez essas 5 obras foram montadas em conjunto, no projeto Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. E eles queriam fazer uma montagem permanente, mas que não fosse exatamente nesse sentido de instituir uma pequena margem de liberdade aí na experiência das obras, que não fosse uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, né, que você tivesse que visitar quase como de uma maneira programada as obras, mas que esse edifício pudesse se oferecer como uma experiência, que as pessoas pudessem entrar, visitar 1, ou 2, ou 3, ou sair, ou passar o dia ali. E o desenho que realizou isso foi um pouco esse desenho, algo próximo disso, em que as salas se colocam de tal maneira que o espaço de transição que dá acesso a elas é um espaço um pouco labiríntico, de pé direito mais baixo e escuro, que nunca as 5 portas são vistas ao mesmo tempo. Então, as pessoas, às vezes, entram numa, na outra, aí entram de novo naquela que já tinham visto, e tem uma descoberta assim, dentro do edifício. E aí, para reforçar um pouco isso, é uma coisa que, infelizmente, até no uso não está sendo reforçado, no intervalo entre as salas, as entradas se fazem em maior número, assim, de tal modo que o edifício está num lugar que, se pudesse vir de diversos pontos do museu, e entrar por entradas diferentes. Então, essas entradas diferentes também reforçam um pouco um sentido mais labiríntico desse hall de entrada. E, em oposição à diversidade das experiências da sala, o edifício é um edifício bastante neutro materialmente. Assim, ele é um edifício revestido em pedra, tanto no interior quanto no exterior, e que se coloca um pouco em oposição à experiência que é muito tátil, né, e visual e sonora das obras. E acontece aqui uma outra coisa, que era também uma questão curatorial que tem a ver com o planejamento inteiro do museu, que era esse edifício está num lugar em que havia o plano de fazer um espaço de exposições de obras esculturais, logo depois dele, assim, no momento em que foi implantado. E aí toda a estratégia de implantação objetiva, de um lado ele aparece como um volume, mas de outro lado ele aparece como uma extensão da paisagem. Então ele se ancora na topografia de tal modo que, né, desse lado em que esse parque de obras de escala escultural acontece, o edifício tem uma certa descrição, assim, ele é quase um redesenho da própria paisagem. E que isso é bem visível aqui. E a imagem que eu mais gosto é essa do Google, que o edifício quase desaparece, né? A gente só vê esse redesenho ali, quase como um perfil geométrico que modifica a paisagem. Bom, tem um pequeno vídeo.
Esse vídeo eu acho ele legal porque ele mostra um pouco, embora seja uma visita mediada, porque são umas crianças que estavam lá visitando as obras, mas tem uma relação de uma certa abertura na experiência do edifício e talvez pelo fato muito mais da obra de arte do que da arquitetura, mas que eu acho muito legal. Pode agir. Acho que ele está meio rápido, né? Ó, pra ir naquela direção. Bom, eu queria terminar com uma reflexão do Adorno, que ele dizia ainda nos anos 60 que o tempo livre é uma reserva de vida imediata em um sistema total, completamente mediado. Então eu fico pensando que talvez essa ideia pode ser um ponto de partida para a gente discutir como que a arquitetura pode absorver essa margem, ou pode produzir essas margens de liberdade para superar esse tempo totalmente mediado, né, e possa
instituir um pouco esse sentido da arquitetura da liberdade, que talvez a Lina tenha se aproximado dele de alguma maneira, e que é uma coisa que a gente está sempre de olho, assim, embora muito distante ainda. É isso que eu tinha a dizer. Obrigado.